Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 13 de maio de 2021, pregão de quinta-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele subiu, né? Mas conforme eu havia falado ontem, né, o padrão de um candle barra elefante, depois o candle que é formado depois de um candle barra elefante, ele sempre é um candle de pullback, tá? O candle barra elefante, ele é o candle maior ou ele está entre os maiores de todos os últimos candles, tá? Então, se pegarmos pelo menos os últimos 20 candlesticks, a gente pode ver que o candle de hoje ele é maior. E o tamanho do candle, ele mostra que a força naquela direção ela está muito grande, tá? Então, por mais que hoje tenha subido o índice Ibovespa e o índice futuro, né, eles estão ligados, por mais que tenha subido o índice, e a força contrária ela é maior, tá? Então, a força de ontem ela foi maior do que a força de hoje, tá? E o padrão que ocorre é o seguinte: essa correção, ou seja, essa ida do preço no sentido contrário ao sentido que o preço formou no candle barra elefante, ela respeita até 2/3 do candle barra elefante, tá? Então, neste caso aqui foi um candle barra elefante baixista, o candle barra elefante em queda. E aí, se a gente dividir o candle, a gente tem aqui, ó, o tamanho dele seria mais ou menos aqui 1/3, tá? Da máxima aqui, ó, até onde eu coloquei a linha 1/3. Aqui no meio seria o 2/3 e aqui 3/3. Então este pullback ele respeitou os 2/3, tá? E aí quando respeita, o padrão ele nos informa que o preço ele fez um pivô, tá? E nesse caso aqui um pivô de baixa, né? Ele tem um topo mais alto e aí ele cai, ele faz um fundo mais baixo que o fundo anterior. E aí ele sobe fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. E aí por fim ele volta a cair, rompendo o fundo. E aí quando ele rompe o fundo, ele confirma esse pivô de baixa e a gente pode fazer a projeção desse pivô de baixa para baixo, tá? Muitos operam o candle barra elefante fazendo a projeção de 100% dele, tá? A projeção de 100% dele é o seguinte: você pega a mínima e a máxima, né? E projeta a mesma distância como alvo, tá? Aqui, ó. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, na mínima e na máxima. A distância entre a mínima e a máxima é de 3.322 pontos, tá? E aí eu projeto essa distância para baixo. Então, se amanhã os preços romperem e confirmarem este padrão, o alvo é em 116.256. Esse tipo de projeção que eu fiz aqui é possível fazer em qualquer ativo, em qualquer prazo gráfico, tá? Então, quando surge um candle barra elefante também no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 2 minutos, no gráfico de 15 minutos, é assim que você procede para operar o padrão do candle barra elefante, tá? Muita gente faz essa projeção aí, tá? Mas o padrão ele é armado e ele é confirmado, tá? São dois processos. Ele é armado quando o candle referência ele é formado. E aí ele é confirmado o seguinte: o padrão do candle do barra elefante, do setup barra elefante, tem que ocorrer uma correção de até 2/3 e no terceiro ato voltar a cair, rompendo, neste caso aqui, como é o candle barra elefante baixista, rompendo a mínima. Se fosse no sentido contrário, se fosse altista, a correção se daria aqui em cima, até 2/3, e ele voltaria a subir, e a gente poderia fazer a projeção do candle para cima, tá? Como isso aqui é para baixo, é para baixo. Então, o padrão ele será confirmado se houver a queda da mínima, tá? Do candle. E aí,
né, a literatura, muitos fazem a projeção de 100% da barra, porque o candle barra elefante em si ele já é grande, tá? O stop é grande, mas o alvo também é grande, tá? Alguns gostam de esperar o gift. Na literatura, este candle aqui que faz essa correção, ele é apelidado de gift, né, que em português significa presente, né? E aí, muitos pegam o gift como referência. Eles colocam a ordem de venda, nesse caso aqui, ó, abaixo do gift, e o stop, ao invés de ser lá em cima, colocam aqui. Só que corre o risco de haver outro gift no sentido contrário, tá? Então pode haver a formação de vários candles pequenos aqui, até a média virar e ele cair. Como a média está próxima aqui, eu acredito que não vai ser necessário. Eu acredito que o próximo passo vai ser a formação, sim, de um candle baixista, tá? No sentido contrário. Então, a gente vai aí para os portais de notícias e a gente vê, né, falando, o índice voltou a subir e tal. Tá, o índice não se recuperou, né? Olha só, ele não voltou a subir, tá? Para um padrão gráfico que poderia surgir e mostraria que o índice ele voltaria a subir com força, seria um engolfo de alta. Ou seja, seria um candle altista, um candle verde aqui, ó, maior do que o candle de ontem. Aí estaria engolfando o candle de ontem, mostrando que a força contrária é maior. Agora, como foi um candle pequeno e próximo à média aqui, sem sombra de dúvida que isso daqui tecnicamente se configura como uma correção, tá? E correção para voltar a cair. Você fala, ele pode não voltar a cair? Pode, porque ele está sem tendência, ele está dentro de uma faixa de consolidação. Então, tudo pode acontecer, tá? Ele não está no contexto de uma tendência de baixa. Se ele estivesse no contexto de uma tendência de baixa, este padrão seria mais assertivo, tá? Então, nós poderíamos dar uma credibilidade maior ao comportamento futuro dos preços, no sentido de que iam cair. Como nós não estamos no contexto de tendência de baixa, nós estamos num contexto de uma consolidação, a gente não pode dar um grande peso de assertividade em relação ao padrão que se formou, tá? Porque os padrões gráficos, eles têm um maior grau de assertividade dentro do contexto da tendência. No texto que eu publiquei hoje, eu falei sobre identificando pivôs. E aí eu falei sobre o setup ponto contínuo. Que o setup ponto contínuo ele é uma tentativa de antecipação da tendência. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Aqui nós temos um exemplo. Os preços eles vinham subindo, formou um topo, e aí ele caiu até a média. Ele cai até a média e forma um candle altista. Este é o padrão do setup ponto contínuo. Tá? É uma expansão no movimento. Nesse caso aqui, nós estamos dentro do contexto da tendência de alta. A tendência de alta, aí ele faz uma correção e aí ele volta a subir. Tá, quando ele volta a subir, o setup ponto contínuo tem como referência este candle. Só que o preço no fechamento deste candle, ele não rompeu o topo anterior. Tá? Então ele não nos mostrou que este topo é a cabeça de um novo pivô de alta que nós poderíamos pegar para projetar. A gente sempre pega o pivô anterior para fazer projeções depois que o preço rompeu o topo que ele formou. Aí sim nós consideramos válido o pivô de alta formado. Tá? Existem dois atos. O primeiro, o pivô ele é formado e depois ele é confirmado. Ele é confirmado quando o preço rompe, no caso de um pivô de alta, acima do topo que ele formou. Então veja bem, quem tentou operar esse setup aqui, o ponto contínuo que se mostrou aqui, tomou stop. Porque o preço, embora ele tenha reagido, ele não rompeu o topo anterior, pelo contrário, ele caiu abaixo da média de 20. Uma referência que eu sempre uso em setup pontos contínuos, que a literatura, alguns falam que não é obrigatório, mas eu considero obrigatório, é o nível de volume, tá? Eu considero válido o candle
que o volume esteja muito acima da média, tá? Essa linha verde aqui, ó, é a média de 20 períodos que a gente plota no indicador de volume financeiro Concur, tá? E aí, quando forma um candle e o volume foi acima da média, eu considero válido, mais válido. Então é o seguinte, eu tenho como parâmetro não apenas o padrão gráfico do preço ter respeitado a média e voltado a subir, como eu também tenho como referência não apenas a informação do padrão dos candlesticks, mas do volume. Porque nós sabemos que a bolsa de valores ela envia duas informações, tá? O preço e o volume. Então, o preço, a gente vê o preço pela formação aqui dos candles, desse gráfico, das velas. O volume, a gente identifica pelo indicador de volume, tá? Então, se a gente olhar só o preço, só o padrão gráfico, a gente vai ter só metade da informação. A outra metade, ela é identificada e analisando o indicador de volume, tá? Então, por isso que eu considero a somatória das duas informações. Tá? Eu já vi gente ensinando o setup ponto contínuo sem a necessidade de ter volume acima da média. Tá? E aí toma stop aqui na frente em mais ocasiões e fala, ah não, tomar stop é normal. O problema de você encarar o fato de tomar stop sendo normal é você não buscar mais critérios para o seu setup. Tá? Surge um padrão gráfico, você entra, aí você tomou stop, você falou, ah, é normal. Tomar stop está dentro do possível, mas eu considero que toda vez que a gente toma stop, a gente fez algo errado. Tá? Se você toma stop, se você pega todas as vezes que você operou, 100% das vezes, e o seu número de stops está acima de 20%, que eu já considero um número alto, tá? O ideal é estar abaixo de 10%. Mas se está acima de 20%, aí sim tem alguma coisa muito errada, tá? Porque o ideal, por que eu só faço estudos, analiso e opero setups da média de 20 períodos? O ponto contínuo é um dos setups, o barra elefante é outro, tá? Nós temos também o Power Breakout. Então, eu só opero setups da média de 20. Por quê? Porque os setups que têm como referência a média de 20 períodos, eles têm pelo menos 80% de assertividade. O setup barra elefante, por exemplo, ele tem comprovadamente acima de 80% de assertividade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se você só operar esse padrão gráfico, você desconsidera todos os outros, tá? Só se surgir o padrão do candle barra elefante você opera, só. Você não faz mais nada a não ser isso. Se você pegar todas as suas operações, vamos supor que você pega 10 operações. Pelo menos 8 você vai ter acertado e 2, no máximo, você vai ter tomado stop. Tá? Então é uma relação muito boa. Tá? Uma relação muito boa, porque você se torna lucrativo a longo prazo. Esse é um dos problemas de vários traders não conseguirem a consistência. Eles operam qualquer coisa, tá? Operam qualquer coisa. E aí achou isso, achou aquilo. Porque o que acontece? O que eu vi, né? Quando eu iniciei os estudos em análise gráfica, eu percebi o seguinte: a gente vai no livro e você identifica lá um padrão gráfico, beleza? Acontece que no livro, primeiro, ele mostra o ideal. Tá? Ele mostra, olha, aconteceu isso, isso, isso. Tá. Segundo, não acontece o ideal na prática. Na prática, a gente tem oscilação, a gente tem eventos, tá, aleatórios que provocam mudanças aleatórias. E terceiro, eu descobri que é quase impossível, o professor, né, aquele que está ensinando, o escritor, ele conseguir abordar todos os detalhes daquele setup. Porque você vai lá no setup, então, por exemplo, setup ponto contínuo, tá, subiu, corrigiu e voltou a subir. Você entra.
Tá, é muito simples. Essa explicação, tá, explicou o setup. Só que você tem que olhar a inclinação dos candles, o tipo de candle formado, o nível de volume, tá? O contexto deste pivô, se ele está dentro de uma tendência ou não, se ele está numa região de resistência forte ou não. Se você for lá na literatura e procurar setup ponto contínuo, eles não vão falar para você sobre resistência. Porque se eles forem abordar todos os elementos possíveis que podem ocorrer na hora, vai ser um livro aí de 1000 páginas e você não vai conseguir analisar tudo. Tá? Então, na prática, eu percebi que é o seguinte, você tem que procurar as questões que são fundamentos. Tá? As questões básicas, principais, e, somado a isso, você tem que procurar operar os padrões que têm maior grau de assertividade. Eu vou dar um exemplo. Muita gente gosta de operar o setup da média móvel exponencial de 9 períodos. O setup lá do Larry Williams. Ok, nada contra o setup Larry Williams. Nada contra. Eu já cheguei a usar nos meus estudos, etc. E também tentando operar. Não gostei. Por quê? Porque o nível de assertividade do setup Larry Williams é menor do que o do, por exemplo, ponto contínuo. O ponto contínuo, ele dá mais certo, mais vezes, do que o setup da média de 9. Porque a média de 9, ela vai mais ou menos aqui em cima. Você está pegando repiques. E repiques, eles têm um potencial muito pequeno, tá? Salvo algumas exceções. Então, assim, se todo repique, porque repique ele é formado, tá, antes. Na média de 20, a gente considera correção quando o preço vem na média de 20 e volta a subir. Ele fez uma correção. Quando ele vai cair, para no meio do caminho, não vai na média de 20 e volta a subir, a gente chama de repique. Tá? Então, assim, a gente forma... Quando você opera a média de 9 períodos, ela é uma média mais curta. Tá? Então, você consegue entrar em repiques. O setup Larry Williams, ele não estabelece o seu alvo. Ele fala o seguinte, teve o repique lá na média de 9, você entra, tem lá os critérios, você entra comprado, e você faz o que? Stop barra barra, né? Ou, sabe, sei lá, qualquer critério, outro critério que você vai ter. Então, repiques, tá? São... você pode ver que os candles são menores, tá? As extensões são menores. E se você pegar, por exemplo, a extensão da média de 20 em relação ao topo, ela é muito maior do que a extensão entre os repiques. Tá? Então, por isso que eu não gosto de operar os setups da média de 9 períodos exponencial do Larry Williams. Eu não gosto. Eu prefiro ter a paciência e ter que esperar. E pode ver que eu tenho que esperar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Todos os dias eu analiso 200 ações. Todo santo dia. Nós temos papéis aí que estão com o setup, né, o trade em andamento. Tá? Essa semana, hoje é quinta-feira. Essa semana nós não tivemos nenhum papel novo. Porque nenhum papel nessa semana formou algum setup da média de 20. E olha que eu analiso 200 papéis. Tá? Agora, se você pegar e for analisar pelo setup do Larry Williams, vão ter vários. Tá? Vão ter vários. Só que é o seguinte, primeiro, você vai ter que ter um capital muito grande ou vai diluir muito o seu capital. Porque você vai ter muitas possíveis oportunidades, tá? Possíveis oportunidades. Vai ter que ter muitas. E aí você vai pegar e diluir seu capital. Tá. Segundo, você vai tomar stops. Então você vai pegar 10 mil reais, vai dividir em 10 lotes de R$1.000. E aí você vai tomar stop em 5, 6 papéis. Seria melhor você pegar esses 10 mil reais e você aplicar, nem que seja 5, 6 mil, em um papel que tenha um setup com o nível de assertividade maior do que você diluir com vários setups. Tá? É isso que o povo não sabe expressar na prática. Tá? Porque, olha, eu já fiz curso, eu sou formado em eletrotécnica, eu fiz direito, eu estudo matemática financeira, ou na teoria... Tudo anda direitinho. Sabe? A teoria, ela é
uma informação organizada, tá? A teoria, ela é um conhecimento organizado, que não quer dizer que tenha uma aplicação prática efetiva, tá? Então, isso é em qualquer área, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu formei eletrotécnica e eu fiz estágio na área de planejamento de manutenção. Eu descobri que o conhecimento técnico, na prática que eu precisava, era menos de 30% do que eu estudei na escola técnica, tá? Então, assim, e você só descobre isso na prática, tá? Então, você vai para a teoria, o pessoal fica, né, sabe o setup, sabe a média, sabe isso, mas não sabe expressar todo esse conhecimento técnico num método operacional. Tá? Esse é o grande problema. E aí ficam tentando operar média de 9, média de 8, média de 20, tá? Setup Joy de Napoli, setup bebê abandonado, né? Setup da TSI, tática da soma inferior, tática da soma superior, TSS. Então, assim, o camarada tem 50 setups, né? 50 setups, né? Esbarrou, teve uma vírgulazinha, o cara já está operando. Respirou, o cara já emitiu já 10 boletos. 10 boletas, né? Ele já boletou já as 10 boletas. Tá, mas ele não tem tudo isso organizado dentro de um método operacional. Não tem. E não adianta. Você pode saber 50 setups. Eu descobri isso batendo a cabeça na parede, como dizia um professor meu, tá? Eu descobri isso só na prática. Só na prática. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não existe outro tipo de método. A não ser que você pegue um método, alguém ensine um método que essa pessoa já validou. Tá? Essa pessoa já executou e já descobriu na prática as coisas que eu descobri. Por exemplo, estou desenvolvendo o meu método. Tá? Eu percebi que eu preciso organizar, porque eu forneço dentro do meu clube de assinatura, né, a planilha de setups, tem um curso, perdão, tem um curso lá de fundamentos de análise técnica, etc. Mas eu percebi que eu preciso organizar todo o conhecimento e toda a informação que eu passo dentro de um método. Tá? Eu descobri que eu tenho que ensinar um trade system. E eu só percebi isso tem 2 semanas, tá? Porque a gente acha, né, a gente ensina, a gente acha que as pessoas pegam por osmose. E não, tá? A gente precisa organizar toda a informação, né? Não basta. Por isso que eu não tenho a mínima dúvida, tá, de que a minha planilha de setups, ela não é recomendação de investimento. E isso não desmerece a minha planilha de setups. Não desmerece, nem também enaltece também não, tá? Porque é uma informação a mais. Tá? Eu posso virar, as pessoas ficam atrás de call, tá? Fica atrás de call. Né? Tem várias salas de corretor que o pessoal fica dando call. Se você for no YouTube, vai no YouTube e coloca lá assim, ao vivo. Tem uma aba lá que é ao vivo, tem como você assistir coisas ao vivo, tá? Tudo que está sendo transmitido ao vivo no YouTube. Na hora que está tendo pregão, clica lá no ao vivo. Principalmente se você, assim como eu, né, é inscrito em vários canais. Se você é inscrito no meu canal, Grafistas, o YouTube sabe que você é inscrito no canal que ensina análise técnica de investimentos, tá? Ele sabe. E aí é o seguinte, ele sabe que você é inscrito no canal. Ele vai sugerir outros canais que têm o mesmo conteúdo, tá? Então, necessariamente vai aparecer na página inicial do seu YouTube sugestões de pregões ao vivo. Vai nesses camaradas aí. Você vai achar vários. Existem vários que ficam ao vivo o dia inteiro, só dando call pro pessoal. Só dando call. O que é call? O pessoal fala, e aí Vale? Olha a Vale pra mim. O cara vai lá, olha a Vale. Ah, tá dando... Ó, se passar nesse ponto aqui, você é compra. Se passar disso aqui, é compra. O dia inteiro, de graça. De graça. Só você tem um canal também, né? Que você consegue. Você cria o canal gratuito, não precisa de publicar nada. Você cria lá, é como se fosse o seu perfil, né, no YouTube. E aí você pode participar da sala de bate-papo. E você pode pedir qualquer estudo, de qualquer ativo. Os caras ficam lá o dia inteiro, tá? E aí o pessoal acha que isso é uma coisa a mais, é uma coisa fantástica que eles estão fazendo. Não adianta. O cara pode virar para você e falar assim, ó, compre Petrobras hoje. Compre Petrobras hoje. Amanhã ela vai subir. Tá. Petrobras corresponde a quantos por cento da sua carteira?
Tá, quanto que você vai colocar lá em Petrobras para subir? Você está posicionado só em Petrobras ou outros papéis? Você vai fazer seguro de carteira? Porque se amanhã explode aí, aumenta aí a produção aí de petróleo, a OPEP, a Organização de Produtores de Petróleo aí, que é uma organização internacional, vai lá e altera uma legislação que autoriza o aumento da produtividade. E isso faz com que os preços caiam, tá? E aí, imagina, os preços do petróleo caem e incide diretamente no preço da Petrobras. Tá? Incide. E aí, o analista que te deu o call de Petrobras, ele sabia que ia acontecer isso amanhã? Não, ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, assim, você tem que ter proteção de carteira. Beleza, como que você faz proteção de carteira? Você faz com opções, beleza. Você faz com put, maravilha. Você vai comprar opções de venda. Tá, qual é o strike da opção de venda que você vai comprar? Com qual vencimento? Percebe? Percebe o tanto de detalhe, o tanto de informação que você tem que ter. Só que se você tiver um método que já te defina todas essas informações, como você faz? Olha, se é assim, por exemplo, Petrobras está custando 20 e poucos reais. Tá, você tem 100 mil reais, se você comprar 1000 ações, vai corresponder a 20% do seu portfólio. Beleza, 20% é razoável. Pode aplicar em Petrobras, que 20% é um valor seguro. Maravilha. Então, assim, entendeu? Você tem que ter um passo a passo. E aí eu, particularmente, só me dei conta disso agora. Tá? Porque eu não forneço um passo a passo. Eu forneço informação ali. Aí o pessoal que é meu assinante, tá? Na minha planilha de setups, em 6 meses, eu consegui mais de 100% de acerto. É de índice de assertividade, não é de acerto. Né, que não é 100% de acerto. Tem vários papéis que deram stop. Mas o número de papéis que deram gain foi maior e o resultado que eles geraram foi maior. Então, é muito mais de 100% de lucro. Se alguém tivesse entrado na minha planilha, pegou a minha planilha e conseguido ter dinheiro para comprar todos os papéis, inclusive os que deram errado, digamos assim, os que caíram, a pessoa teria ganho mais de 100%. Teria mais do que duplicado o capital dela. Tá? Só que beleza, aí eu olho a minha planilha e falo, maravilha, eu estou acertando os setups, eu estou conseguindo identificar os setups e eu estou escolhendo só os setups que tem um nível de acerto alto. Beleza, o pessoal está seguindo minha planilha, tá ó, beleza, tá 100%. Só que não, a planilha é 10% de informação, é 10% do que alguém precisaria. Mesmo que a planilha fosse uma recomendação, mesmo que virasse e falasse, não, compra aqui que o negócio vai subir. Entendeu? Então, a gente fica cego. E por que também? Aí eu percebi, peraí, por que eu não consegui olhar isso? Tá, eu já fiz vários cursos, conheço vários caras aí do mercado e tal. Mas por que eu pensei, né? E eu identifiquei? Não tem ninguém que ensina isso. Ninguém que ensina isso. Eu não conheço. Eu conheço um cara que ensina swing trade. É claro que ele tem um programa de mentoria, tá? Talvez dentro do programa de mentoria dele ele ensina, mas é extremamente caro, né? Eu acho que no mínimo uns 10 mil reais, tá? E aí talvez nesse programa de mentoria dele ele ensine. Não sei porque não é um tipo de informação que ele passa, né? Se você não faz parte da mentoria dele, você não vai saber. E você tem que pagar 10 mil reais para você saber se ele passa informação ou não, é meio complicado, né? Porque se ele não, no canal aberto dele no YouTube, ele não produz conteúdos que mostram que ele ensina a gerenciar uma carteira, então assim, eu suponho que ele não faz gestão de carteira para ninguém. Ele não ensina as pessoas a gerenciar a carteira. Então é isso, entendeu? A gente tem que pensar como profissional, como gestor de investimentos profissional, um gestor de carteira profissional. E esses caras, eles têm método, tá? Eles têm método e a gente precisa desenvolver o nosso método, tá? Então, eu acabei falando, né, tudo isso aí, mas eu acho importante, tá? Tem vezes também que eu quero, né, ficar fazendo vídeos muito curtos, né? E eu também uma coisa que eu vou começar a fazer é pegar essas coisas que eu ensino nesses vídeos e eu vou separar. Porque, né, eu publico, por exemplo, o vídeo de hoje, que você está, né, tendo a paciência para assistir até agora. Tá, a chamada desse vídeo aqui, ó, são os estudos dos ativos de hoje. Só que eu tô agora falando que durante meia hora, mas eu ensinei várias coisas aqui dentro.
né? Então, uma outra coisa também que eu percebi é que eu ensino muita coisa nesses vídeos, só que eu não informo o que eu ensino, né? Então eu vou, né, procurar atirar esses ensinamentos e publicar separadamente esses ensinamentos que eu passo, tá? Mas são ensinamentos importantes, tá? Ensinamentos importantes. Então nem sempre eu vou fazer um vídeo de 10, 15 minutos, porque eu tenho coisa para ensinar, né? E quem quer aprender vai assistir o vídeo até o final, tá? Porque essa é outra coisa também. E outra coisa também que eu percebi, né? Eu já tô compartilhando com vocês aí, ó, várias coisas que eu tô percebendo, tá? Que eu tenho que mudar. Porque, né, a gente às vezes não caminha, né? A gente não consegue caminhar, não consegue andar e não sabe por que a gente não tá caminhando, né? A segunda coisa, não basta eu ter um clube de assinatura, não basta as pessoas terem acesso a um grupo exclusivo comigo e tal. Tem gente que já comprou meus cursos e vai fazer um ano que a pessoa comprou e não assistiu nem 10% das aulas. Então, eu preciso criar um método, né, que force as pessoas a fazer o curso e aplicar, tá? Porque são poucas pessoas que querem. As pessoas querem muita coisa muito mastigada, tá? E aí, infelizmente, a grande parte da informação não é mastigada. Você precisa estudar, precisa sentar a bunda na cadeira e assistir um vídeo como esse aqui, ó, que já tem um pouco mais de 30 minutos. Mas precisa, tá? E olha quanta coisa que eu falei aqui dentro. E olha quanta coisa que eu aprendi na prática, tá? Eu fui trader de mesa proprietária. Eu assinei contrato como day trader profissional, tá? Aí eu participei lá né, do programa, né, de treinamento, da empresa, etc. Não aprendi nada do que eu estou falando. Eu fiz cursos, eu comprei livros, tá? Curso não apenas de um professor, já vi de vários professores. Fora todo o conteúdo gratuito que existe na internet, né, que eu já assisti. Só para vocês terem uma ideia, quando eu passei na prova da mesa proprietária, eu só tinha assistido vídeo gratuito no YouTube, tá? Eu consegui passar na prova assistindo só vídeo no YouTube. Mas foram assim, dezenas e dezenas de vídeos. Só que, tá, beleza, eu aprendi o básico, consegui aplicar. Só que para eu ter um método assertivo, para eu conseguir ir no mercado todo dia e tirar dinheiro do mercado todo dia, ou toda semana, ou todo mês, como a gente faz no swing trade, eu preciso de um método. E pessoas que eu conheço, que ensinam na internet, e olha que são pessoas boas, tá? Não é professor ruim não, não é gente ruim não, é gente que conhece mesmo. Eu não vejo, não conheço alguém que ensina, tá? Porque ou os caras passam esse tipo de informação de uma maneira muito exclusiva, né, dentro de programas de mentoria, etc. Ou a informação que eles passam, o mercado já absorve, tá? O mercado já absorve, né? O povo quer saber como é que opera aqui, ó, né? Como é que faz, né? O mini índice subiu aqui acima da média, tô comprando, caiu abaixo, tô vendendo. Tá, mas isso daqui você faz hoje. E amanhã, você vai fazer o quê? O que você vai fazer amanhã? E se amanhã não subir nem cair acima da média, ficar de lado, o que você vai fazer? Então, assim, por isso que eu também criei um clube de assinatura, tá? Quando eu comecei também, né, eu criei um clube de assinatura depois que já tinha mais de 2 anos, né, que eu já comecei a estudar e tal, do mercado e operar no mercado, né? Eu percebi também que, por mais completo que seja o curso, ele não contempla tudo. E é necessário ter um meio das pessoas terem acesso ao professor. Por isso que quem assina o meu plano de assinatura, o meu clube, tem acesso 24 horas a mim. Só digitar lá no grupo, a hora que eu estou à disposição, eu vou lá, né, e respondo, né? Todo dia eu respondo pessoal, tá? Não deixo ninguém sem responder. Então, assim, né, tudo isso são informações importantes. Então, tem vezes que é necessário sentar e ouvir, né? E ouvir porque não dá para resumir, tá? Não dá para resumir em 10 minutos, não dá para resumir nem mesmo em 1 hora, tá? Tudo o que precisa. Não dá para resumir tudo o que precisa. E aí, por isso que a gente tem que pensar em termos práticos. Porque, por fim, e aí para fechar essa minha falação, nós brasileiros, eu também descobri isso também agora, há pouco tempo. Descobri porque eu estava assistindo a aula de um cara e ele falou que ele odeia teoria. Ele falou, eu odeio teoria. E aí eu olhei para o que o cara faz, realmente o cara é o que mais tem resultados na área dele.
Ele é uma pessoa que pensa da maneira prática, é a pessoa mais prática que eu conheço. Mais prática que eu conheço. E aí eu percebi o quanto que eu sou teórico. O quanto que eu sou teórico. E aí eu percebi que eu sou teórico em relação à maioria das coisas. E aí eu descobri que eu sou teórico em relação à maioria das coisas porque a maioria é. Porque, na verdade, o nosso sistema educacional é, tá? O nosso sistema educacional é. Eu fiz faculdade de Direito. Eu passei na prova da OAB. Eu saí da faculdade de Direito sem saber como abre um escritório de advocacia. Não só eu, todos os bacharéis em Direito. Não importa se você estuda numa federal, numa particular de ponta ou a particular da esquina. A grade que o MEC exige não contempla todo o conhecimento necessário para abrir e administrar um escritório de advocacia. Então, isso eu só estou dando um exemplo, né, para mostrar como que nós somos teóricos. Nós ficamos 5, 6 anos sentados no banco de faculdade, saindo sem saber fazer aquilo que o curso propôs. E a gente sai sem perceber. A gente não vai lá e exige que volta lá na faculdade, peraí. Volto lá no professor, no coordenador do curso, peraí. Tá, eu tirei o AB, mas e agora? O que eu faço? Como é que eu vou montar uma carteira de cliente agora aqui na minha cidade? Como? Entendeu? OAB, tá, aí o pessoal fica achando o seguinte, por exemplo, né, nesse caso, mais de 90% das pessoas que fazem OAB são reprovadas. Sim. E aí fica parecendo que a prova da OAB é a peneira que o mercado precisa. Fica parecendo que o conhecimento que exige na prova da OAB é aquele necessário para você ter sucesso na advocacia. Mentira, não é. Porque lá é tudo teórico. Eu não sou a favor, tem muita gente que é a favor de acabar com o exame de ordem. Eu não sou a favor disso, tá? Porque tendo a OAB já tem advogado ruim. Se não tivesse, seria pior ainda. O que eu defendo é ter um exame diferente. E não é só para a OAB, tá? É para concurso público. Eu sei porque eu trabalhei na área pública. Eu dei treinamento para gente que passou em concurso público e não sabia nada. Por quê? Porque lá no concurso público, o cara precisa saber concordância verbo nominal, adjunta de nominal, tá? Ele precisa saber logaritmo. É isso que exige no concurso. Aí chega lá na hora, o cara tem que fazer uma prestação de contas contábil, tá? Do fornecimento de medicamentos por parte do governo federal. Aí o cara tem que ler resoluções, instruções normativas, ele tem que saber contabilidade pública, ele tem que saber uma série de coisas que no concurso não foi exigido. Simples assim. Então, mas por que raios no concurso não se exige esse tipo de informação? Porque nós aprendemos a ser teóricos. Tá? Para a banca lá do concurso, chegar lá na prova do concurso e exigir regrinhas de português e de matemática, é muito fácil. Agora, os caras terem que modelar a prática, identificando os conhecimentos práticos necessários, aí não, aí é muito difícil. Aí o povo não sabe nem como fazer. Os psicólogos, especialistas em RH, eles não sabem como fazer. Porque eles foram aprendeu a fazer o teórico básico, tá? E aí o mesmo professor que cria lá as provas de pré-vestibular é o mesmo cara que cria as provas do concurso público. E aí ele vai exigir a mesma coisa, o mesmo tipo de conhecimento. Embora na vida, né, todo aquele conhecimento que você aprendeu no ensino fundamental e no ensino médio, ele também, grande parte dele não tem aplicação nenhuma. E a pequena parte dele que tem aplicação, você e eu não aprendemos como aplica. A gente não aprendeu como aplica. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo no Facebook. O cara colocou permanganato, eu acho que é permanganato de sódio com açúcar, tá? Eu fico vendo esses vídeos aí de pessoal fazendo manutenção nas coisas, eu gosto de ficar vendo esses vídeos aí que ensinam as coisas práticas. E o cara, eu acho que é permanganato, não tenho certeza, não sei o que de sódio, eu acho que é permanganato de sódio. E aí o que o cara fez? O cara pegou essa substância, que é um pó, e ele misturou com açúcar, tá? Ele misturou com açúcar, bem misturado. E essa substância do sódio lá, ela é escura. Aí ficou tudo escuro. E o cara pegou um bambu e ele esfregou nessa substância. E de repente inflamou essa substância e começou a surgir. Pegou fogo em tudo. E aí o vídeo ensinava como você fazer fogo e tal com essas substâncias. Né? E aí é o seguinte, a gente aprende a fazer uma coisa dessa? Não. E aí você tem que aprender.
na escola sobre o açúcar, né? O NaCl, a composição do açúcar, do sal, né? O NaCl é o sal, né? Aí tem a composição do açúcar, tem a composição da água, H2O, etc. Mas como que você pega essas substâncias e consegue utilizá-las na prática? Nada, não aprende nada, tá? Então, este é o nosso problema. A nossa formação como brasileiros do nosso sistema educacional, ela é falha. Porque nós aprendemos tudo que nós aprendemos na vida é teoria. É só voltado para teoria, a gente não volta para a prática. E o mercado financeiro, para você ter sucesso na bolsa de valores, você precisa de aprender na prática. Como que todo esse conhecimento de setups, de barra elefante, de volume, de não sei o que, se resume na prática. Essa é a nossa maior necessidade, tá? Sendo assim, né, rapidamente aqui, ó, no mini índice, né, ele fez um pullback, tá? O movimento lateral, a priori, é um pullback. E o mini dólar, ele fez um movimento lateral, né? A priori também é um pullback, uma correção na média de 20 períodos, tá? O alvo no mini dólar permanece, tá, em R$ 5,08, né? Porque teve alta hoje, ontem, que virou a tendência, tá? Não teve reversão de tendência, não. Mini dólar continua em tendência de baixa clara, tá? Muito clara aí a tendência de baixa no mini dólar. E o mercado americano também subiu, o SP500 subiu, mas configura com uma correção, tá? Também está abaixo da média de 20 períodos, então se configura com uma correção. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.